Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 12. Estamos acompanhando o registro histórico, o documento que nos traz a história da igreja. Essa igreja que começou de uma forma formal, quando o Espírito Santo desceu, 120 discípulos de Jesus, um deles Pedro, anunciou a mensagem, 3.000 pessoas tomaram uma decisão de andar com Jesus. Quem governa a sua vida? Quem está no controle da sua vida? É uma questão importante, né? Quem está no controle da nossa vida? Então vamos ler o texto. Atos 12, e nós vamos ler versículo 19 em diante. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judéia para a Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é a voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Quem controla a nossa vida? Amém? Você já respondeu? Pode dizer amém? Nós, desde criança, sabemos uma oração, e eu creio que todos vocês sabem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Você se lembrou quando você era criancinha? Uma oração que foi ensinada por Jesus, satisfazendo o anseio dos discípulos. Eles queriam aprender. Essa oração, nós fazemos uma afirmação, dizendo que venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós estamos dizendo que queremos que Deus governe totalmente a nossa vida. Vida física, mental, emocional, trabalho, né? Namoro, casamento, perdão, reconciliação. Nós estamos suplicando que Deus faça tudo isso na nossa vida, que Ele nos tire de uma situação em que nós estamos sendo governados por nós tomávamos as decisões, nós chegamos às conclusões sozinhos, muitas vezes não queremos saber qual que é o parecer de Deus. Então, essa oração os discípulos ouviram, para que, a partir daquele momento, eles tivessem uma consciência maior que quem governava a vida deles era Deus. Quem estava salvando a vida deles é Jesus. E quem orientava tudo que nós precisamos receber orientação é o Espírito Santo. Vamos falar juntos? Eu tenho Jesus no meu coração. Mais uma vez, eu tenho Jesus no meu coração. Quem governa a minha vida? Jesus, Espírito Santo, o Pai. Se você quer que isso aconteça na sua vida, você vai orar. Ou será que é melhor a gente continuar mandando, administrando a nossa existência aqui na Terra? O que vocês acham? Quanta decepção nós já tivemos, não é? Mas hoje nós estamos suplicando que essa oração seja realmente
controle da nossa existência. Venha a nós o teu reino. O que significa isso? Nós sejamos governados pela autoridade do Pai. Seja feita a tua vontade. Ele está no controle dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Ele nos deu a vida eterna e nos garante também, agora, qualidade de vida aqui. Então, vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos diante de um exemplo triste de alguém que estava no controle da sua vida e que foi muito frustrante o seu fim. Herodes. Todos nós sabemos que essa família vem acompanhada de muitos acontecimentos tristes, mas agora nós estamos vendo o desfecho de alguém que quer governar a sua vida. E nós, como servos teus, e agora como amigos, como Jesus nos chamou, nós imploramos que nós sejamos amigos de uma forma total. Isso quer dizer que nós queremos sempre, única e exclusivamente, fazer a tua vontade, ter o conhecimento pleno da tua vontade, através da tua palavra, e decidir, usar a inteligência para decidir com parâmetros que vêm da tua palavra e com a ação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo esteja tomando as nossas decisões. Oramos, agradecemos porque podemos orar. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Todo mundo conhece Herodes. Figura triste, né? Você pensa em Herodes, você pensa num homem que, temendo que alguém fosse mais importante do que ele, mandou matar as crianças com menos de 2 anos na região da Judéia. Esse é Herodes. Você pensa em Herodes, você pensa em alguém que estava numa vida de adultério e que foi recriminado por João Batista e acabou decretando o quê? Decepar a cabeça de João Batista. É uma família triste. Eles são descendentes de Esaú. Vocês sabem que Esaú é irmão concebido ao mesmo tempo no útero junto com Jacó. Então essa família tem lá desde o começo da sua existência uma inclinação para ser materialista, querer viver a vida aqui na terra, usufruir. Você sabe que Esaú trocou um direito que ele tinha por causa de um prato de comida. Então comida era mais importante para ele do que servir a Deus. Então quem controlava a vida de Esaú? Os seus instintos. Vontade de comer, sexualidade, e outras coisas que nós gostamos e que, se não forem usadas mediante o governo de Deus, é sofrimento. Então nós sabemos que hoje existe um mundo extremamente materialista. Nós somos bombardeados a todo momento a fazer tudo aquilo que nos dá prazer momentâneo, prazer rápido, não importa as consequências. Então vivemos um mundo extremamente materialista e que, mediante essa ação, trabalha nos nossos pensamentos e controla a nossa vida. Então nós acabamos controlando a nossa vida. Mas hoje nós vamos dizer, só Deus é Deus. Você tem coragem de dizer isso? Só Deus é Deus. E vocês sabem que existe uma grande tentação de a gente não fazer essa declaração e não querer vivê-la. Porque foi a primeira queda do ser humano. O que o inimigo disse para a mulher? Deus sabe que no dia em que de você comer dessa árvore, do fruto dessa árvore que foi proibida, vossos olhos se abrirão e vocês, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Você já pensou que muitas vezes você se coloca no lugar de Deus, eu me coloco no lugar de Deus para tomar as decisões, quando a gente diz, seja feita a tua vontade. Já aconteceu isso com você?
Como é bom a gente poder pensar e refletir que Deus tem condições de fazer com que eu comece a decidir as coisas fundamentado na vontade dEle. Suplicar para Deus para tirar o eu da nossa vida. Como é importante você falar assim, olha, hoje o meu chefe me elogiou porque o trabalho saiu legal, foi tudo bem. Glória a Deus, não fui eu que fiz. É difícil a gente chegar nessas conclusões, né? As coisas estão indo bem em casa, sou eu que estou tomando as rédeas da minha casa, é por isso que a minha esposa está legal, meus filhos estão bem. É Deus que faz isso. Ah, mas eu tenho um cargo lá na igreja, as coisas estão andando bem. É Deus que faz isso. Então nós temos aqui um exemplo marcante de que é preciso que nós possamos dizer, só Deus é Deus. Porque dentro de nós existe um vírus que faz assim, controla a tua vida, faz o que você quer. Se vocês imaginarem, começar a pensar quantas coisas a gente faz, que depois lá na frente, se você refletir, falar, por que eu fiz aquilo? Porque a gente fez pela nossa vontade. Então, o que nós estamos sendo convidados hoje é pensar naquilo que Jesus ensinou. Seja feita a tua vontade. Vocês sabem que a vontade de Deus é que você estivesse aqui hoje? Certeza. Porque se não fosse da vontade de Deus, você não estaria aqui hoje. Né, Guilherme? Não é legal? É da vontade de Deus que nós estejamos aqui juntos. Quem que você trouxe hoje? Como é que é o nome dela? Hã? Daniela. Nós não estaríamos aqui se não fosse a vontade de Deus, irmãos. Mas muita gente chega aqui e fica reclamando, que hoje o culto não foi o que eu esperava. Como é importante a gente perceber a soberania de Deus. Deus nos coloca numa igreja, a gente às vezes não valoriza a igreja. Deus coloca à nossa disposição vários cultos e a gente não valoriza os cultos. Às vezes nós não cantamos os hinetos, porque esse hineto eu não gostei. Seja feita a tua vontade. E vocês sabem que esse texto, ele traz para nós, pelo menos dois aspectos importantíssimos. Por que nós não fazemos a vontade de Deus? O que o inimigo colocou no coração de Eva e posteriormente Eva passou para Adão e aí o primeiro casal desobedeceu, pecou e perdeu o direito ao paraíso? Qual o sentimento que foi colocado ali? Se você comer, você vai ser igual a Deus. Qual que é? Inveja. É aquilo que eu falei para vocês, tem um vírus dentro de nós sentimos inveja de Deus. Porque Deus é maior, Deus é santo, Deus é puro, Deus é perfeito, Deus é onipotente. E a gente queria ser assim. Mas para que querer ser assim se eu posso estar unido com Jesus? Se Jesus me chama de amigo. Não quer nem ele não quer nem me chamar de servo. A palavra, na verdade, é escravo. Ele não me chama mais de escravo. Ele me chama de amigo. Mas eu quero, como amigo dele, fazer a vontade do Pai. Então, a inveja. Então, nós já sabemos que a inveja é uma coisa terrível. O que aconteceu na vida desse Herodes? Ele era uma pessoa que tinha recebido a autoridade do Império Romano para ser o presidente, o governador da região da Judéia. Então, ele é uma pessoa importante. Uma pessoa que estava debaixo da autoridade de César. E é interessante, ele era extremamente vaidoso. A Bíblia fala muito pouco a respeito dele. Só fala que ele existiu, que ele fez aquela coisa errada, que as pessoas que estavam em conflito com ele, porque ele mandava, e as pessoas que tinham conflito com ele de uma região chamada Sidom e Tiro, e que essas pessoas começaram a bajular Herodes para poder ter direito à comida. E que ele aproveitou disso para fazer uma prédica, uma pregação. E dizem que ele vestiu uma roupa totalmente de prata, mas extremamente prata, lustrada, brilhante mesmo, e que ele levantou, se colocou num lugar bem alto, e ali então, de manhã, o sol batendo, disse que era quase impossível olhar de tanto que ele brilhava.
Não é bom você falar, Senhor, tira de mim toda a vaidade? O crente é vaidoso? O ser humano é vaidoso? É claro que é. Mas se puder falar, Senhor, eu não quero sentir vaidade. O que era a vaidade dele? Ele queria se projetar, ele queria ser mais importante que os outros, ele queria que as pessoas estivessem adorando, reconhecendo que ele era uma grande autoridade. E nesse momento que ele começou a pregar, começou a falar das coisas bonitas que ele era capaz de fazer, aconteceu que as pessoas disseram assim, você não é mais um homem, você é um Deus. E às vezes nós fazemos isso com as pessoas, né? Então é preciso que nós supliquemos a Deus que nada nos envaideça, nada. Salomão, ele diz assim, pois bem, eu vou fazer com que a minha vida seja cheia de grandes alegrias, que eu viva uma vida intensamente, aproveitando tudo que é material, tudo que os recursos humanos podem me oferecer. Então ele fala assim, farei experimentar o prazer em toda a sua intensidade e conhecer as grandes alegrias da vida. Contudo, isso também se demonstrou algo inútil, mais uma vaidade. Então, às vezes nós valorizamos tantas coisas materiais, e depois que a gente tem, a gente vê que não tem valor nenhum. E é impossível estar na presença de Deus de tal forma que Ele se agrade de nós, se nós formos vaidosos, orgulhosos. Né? E o que acontece? Nós vivemos num mundo da vaidade. Nós vivemos num mundo dos orgulhos, né? Das ostentações. Mas o que foi fatal na vida de Herodes? Idolatria. Ele deixou-se ser adorado. Então não foi apenas um elogio, não foi apenas uma palavra de aprovação, ele deixou que as pessoas achassem que ele tinha capacidade, poderes semelhantes a Deus e que ele era um Deus. Aí que entra a questão, quem é o Deus da sua vida? É você? Sou eu? Minha vida? Eu sou o meu Deus? Eu reconheço que meu Deus é o Senhor, eu quero fazer a vontade dEle, eu quero que a vontade dEle prevaleça, mesmo que eu não concorde com Ele. Então, idolatria é realmente algo que pode ser fatal. Então, nós temos nesse encontro ali, quando eles começaram a adorar, coisa impressionante. E vocês sabem que Deus, Ele chega para o povo judeu e fala assim, eu sou o Senhor, o seu Deus, aquele que te libertou e te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Eram 430 anos e os últimos anos de muito sofrimento, e eles estavam ali escravos, e Deus já sabia do vírus que podia contaminá-los e podia aflorar de novo. Não terás outros deuses diante de ti. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima no céu, ou cá embaixo na terra, nas águas ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, tampouco lhes prestarás qualquer tipo de culto, porquanto eu, Deus eterno, sou Deus zeloso e castigo os filhos pelo pecado dos seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Contudo, dedico amor misericordioso até a 1000ª geração para com aqueles que me amam e obedecem os seus mandamentos. Deus nos livre da idolatria. Deus nos livre de nós estarmos controlando a nossa vida. Deus nos livre de nós estarmos mandando na nossa vida e querendo mandar na vida dos outros. Nós sabemos que na história vamos encontrar muitos personagens que se colocaram como se fossem um Deus. E você pode prestar atenção que quando as coisas começam a dar muito certo na sua vida, vida financeira, você está com saúde 10, está tudo muito bem, você começa a achar que você está no controle da vida e que você controla até as pessoas. É verdade ou não? Como nós somos frágeis, né? Por isso que a Bíblia diz que o ser humano ele é provado pelo louvor.
Quando alguém elogia você e você consegue ter certeza, não é minha a glória, não fui eu que fiz. Então nós somos provados pelo louvor. Quando a tua esposa te elogia, ou você recebe um elogio do esposo e você fala, é Deus que está fazendo isso. É o Senhor que está no controle disso. É o Senhor que está me dando condições de ver uma vida e dizer, seja feita a tua vontade. E nós temos alguma coisa muito interessante, né? E você já pensou se Deus corrigisse a gente do mesmo forma que corrigiu Herodes? Será que alguns de nós aqui ficaria vivo? Talvez alguns de nós aconteceria a mesma coisa, né? Porque a gente está no controle da vida. Eu que mando, eu que faço, eu que desfaço. Mas é interessante, existe um exemplo muito importante para você entender isso, que Deus pode resgatar a nossa vida. Se nós fizermos coisas em que a gente se achou o dono da bola, né? Está no controle da bola, então a partir de agora você vai entender que é possível mudar isso. E o exemplo mais marcante, um dos exemplos mais marcantes que nós temos é a história de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele era rei do Império Babilônico. Ele é considerado um dos reis mais poderosos que passaram pela terra. E ele estava crescendo muito no poder, o reino estava se estendendo para todos os cantos da terra, e Babilônia, o jardim suspenso da Babilônia, uma das 7 maravilhas da humanidade, né? Então era muito bonito, era algo extraordinário, e Deus avisou olha, Nabucodonosor, toma cuidado que daqui a pouco você vai se achar Deus. Toma cuidado que você vai aceitar elogio, glória humana. Então, ele foi avisado que ele podia passar por essa prova que todos nós passamos. A pessoa, você já vai lá, faz a prova, tira 10. Ixi, eu sou muito inteligente, eu sou bom. Você não fala isso, mas lá no fundo não fica uma coisinha coçando você? Fala a verdade, fica ou não fica? Então, Nabucodonosor foi assim. A coisa estava indo muito bem. Aí um dia, ele começa a passear pelos jardins, vê o que ele fala. Ele começou a meditar, começou a conjecturar o que tinha acontecido em todos aqueles anos que ele era o rei. E ele falou assim, acaso não é esta grande Babilônia que eu mesmo edifiquei? Olha o eu aqui, né? Para ser minha residência, capital do meu reino, mediante a força do meu magnífico poder. Olha a oração dele, né? Que oração triste, né? E para a glória da minha majestade. E o rei ainda estava balbuciando estes pensamentos consigo mesmo, quando veio do céu uma voz que declarou, eis que esta é a tua sentença, ó rei Nabucodonosor. Toda a tua autoridade real te foi tirada. Serás expulso do meio dos homens, a tua morada será entre os animais silvestres, e te alimentarás de capim como os bois. Irmãos, isso é fato. Não pensa que é uma historinha, não. Isso aconteceu. Como é perigoso aceitar a glória humana, né? Aí, esse episódio é muito importante, porque nós podemos ver que o nosso Deus é um Deus que promove o arrependimento. Nós podemos sair daqui muito leves, muito tranquilos, se dissermos assim, Senhor, a tua vontade seja feita na minha vida. Meu trabalho, meu namoro, meu casamento, meus filhos, a tua vontade, não a minha. E tudo que der certo, honra e glória tua. Então o que aconteceu? Deus fez com que ele sentisse esse arrependimento. Então nós estamos aqui para ter arrependimento também, né? E às vezes nós estamos achando que temos o controle de tudo, mandamos nas pessoas, a minha casa sou eu que mando. Irmão, isso é terrível. Você não é Deus? Como é que você manda? Você é Deus? Quem manda? É Deus. Nós somos apenas instrumentos. Depois de comer capim, depois de ver o seu corpo molhado pelo orvalho,
Uma pessoa que tinha o palácio mais requintado que você possa imaginar da época. Ninguém tinha um palácio igual a Nabucodonosor. Teve que passar por tudo isso. Mas como é bom o arrependimento, né? O arrependimento é algo fantástico. Ele nos tira de uma situação de frustração, de culpa, de medo, e nos coloca numa trajetória em que o Senhor Jesus está no controle da nossa vida, e é isso que nós estamos suplicando, que nós sejamos cheios do pleno conhecimento de Deus, da sua vontade, e que nós façamos a vontade de Deus, mesmo que nós não queiramos, no poder do Espírito Santo, que o Espírito Santo tem poder. De manhã nós vimos, Deus tem poder de levar todo o nosso pensamento preso para fazer a vontade de Deus. Ele tem capacidade de fazer isso, seus negócios, seus impostos. Deus tem capacidade de fazer com tudo na nossa vida. Ele não vai deixar você frustrado se você fizer a vontade dele. Talvez na hora você vai ficar meio reticente, meio na defesa, mas é maravilhoso perceber como é bom fazer a vontade de Deus. E se ele manda fazer, faça. Para que ficar resistindo? E aí, o que aconteceu? Ele passou pelo arrependimento, passou aquele período de... A Bíblia diz assim que o sofrimento que vem de Deus é para o arrependimento, né? Ele teve que sofrer para se arrepender, aí ele levanta os olhos para os céus. Ele para de olhar para a Babilônia, ele para de olhar para os jardins suspensos, ele para de olhar para aquele reino que ele era o Senhor, que ele mandava, ele começa a olhar para o céu. Ele olha para Deus. Ergui os meus olhos aos céus e percebi que o meu entendimento estava voltando, havia sido retomado. Então comecei a dizer: Altíssimo, louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. A sua soberania sim é eterna, o seu reino sim permanece inabalável de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz, com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo: explica-te, por que ages assim? Sim, naquele momento voltou-me o juízo, eu recuperei a honra, a majestade, a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, a minha grandeza veio a ser ainda maior que em tempos passados. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto, glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Quem governa a nossa vida? Então, glória a Deus que é o Senhor. E certeza que você e eu podemos sair daqui com a plena convicção que melhor é fazer a vontade de Deus. Melhor é fazer o que está escrito na palavra de Deus. Melhor é você estar envolvido com a igreja de Jesus Cristo, porque fora da igreja não há vitórias. Tá? Quando os filisteus quiseram lutar contra o povo judeu, eles tinham que ficar unidos orando, né? Enquanto Samuel louvava, glorificava o Senhor. Então nós precisamos estar juntos, obedecer a Deus é o melhor que tem para a nossa vida. Porque no céu, nós não vamos ficar olhando uns para os outros, nós vamos ficar focados no Cordeiro de Deus. E é isso que eu estou pedindo que Deus faça comigo e com você. Não ficar olhando um para o outro, o que está fazendo errado, está fazendo certo. Foque em Jesus. Será que nós estamos fazendo isso? E proclamava em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto e receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Era tanto louvor direcionado ao Senhor, que eles não conseguiam nem pensar neles, nem no... Era tudo para o Senhor. Todos juntos para louvar ao Senhor. E aí você vai ver que é muito melhor, não é? Então, hoje nós estamos suplicando para Deus que aquilo que Jesus ensinou para os discípulos seja uma verdade para cada um de nós. Faça a vontade de Deus em relação à tua esposa, faça a vontade de Deus em relação ao teu esposo, faça a vontade de Deus em relação ao teu patrão, faça a vontade de Deus em relação ao professor da tua escola, faça a vontade de Deus como cidadão brasileiro. Que benção, que maravilha. Faça a vontade de Deus com os seus vícios, com as suas tendências, com os nossos impulsos, que muitas vezes nos escravizam. Faça a vontade de Deus, porque Deus tem poder. Deus tem poder de mudar tudo isso. Cada um de nós tem as suas questões que são importantes para ser resolvidas, não é? Ele tem poder para isso. Como é que nós começamos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Se você tiver coragem de orar de novo, vamos orar juntos, tá bom? Vamos fechar os olhos.
eu tenho certeza que o Espírito Santo já deu coragem para você. Agora, se você não quiser, depois você vai ver como Deus vai tratar essa questão com você. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela oração simples, mas objetiva, eficaz, porque podemos te chamar de Pai. Todos que creem em Jesus, que recebem Jesus, são feitos filhos de Deus, sem merecimento algum da parte humana. E te agradecemos porque, pela graça, fomos salvos. Presente que tu nos deste, salvação, vida eterna, ao entregar o teu Filho para morrer em nosso lugar, e para nos ensinar que podemos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, o teu governo, a tua autoridade perfeita, seja feita a tua vontade. E nós te pedimos que isso aconteça no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Em Jesus